agronegócio não espera. Em um mercado onde a velocidade de decisão define quem lidera, o modelo tradicional de gestão já não é mais tão suficiente. Para falar sobre como conectar estratégia e execução na prática, o nosso convidado de hoje é Geraldo Hechtenwald, fundador e presidente da Gaúcha São José Máquinas Agrícolas. A empresa acaba de dar um passo ousado para acelerar o seu crescimento, a criação do NEX, Núcleo Estratégico Executivo, uma virada de chave que substitui o antigo conselho e traz para a linha de frente gigantes do setor, como Paulo Hermann e o Paulo Bruning. Vamos entender como essa nova estrutura prepara a São José para expandir as suas exportações, ganhar agilidade e ditar o ritmo da competitividade no campo. Geraldo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Divino. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aí, contribuir um pouco e falar um pouco da nossa história e da nova estratégia agora com a criação de um novo modelo de gestão. Conte um pouco para a gente da história da São José. Bom, eu sou Geraldo, então eu sou fundador, um dos fundadores e presidente da São José, sempre estive à frente da empresa gaúcha aí, que 100% nascido, criado e fundado em São José Linha Coral, onde ela está estabelecida até hoje. A empresa já está caminhando para 33 anos. Então, a São José iniciou prestando serviço um ano após a emancipação do município de São José Linha Coral, que é um município no noroeste do Rio Grande do Sul, município pequeno, com 2.500 habitantes, e a gente começou com bastante coragem, com bastante vontade de ter o negócio, prestando serviço e fabricando pequenos objetos em 93. E aí a gente entrou na linha dos implementos, ano a ano fomos crescendo e tivemos alguns marcos bem significativos. Como 2000, a gente começou a participar das feiras, maiores feiras do agronegócio, que foi a Expo Direto, da onde de 2000 para cá nunca mais deixamos de participar. 2002 também já fomos para Cascavel, no Paraná, onde também nunca mais deixamos de participar do Show Rural Cascavel, que são duas grandes feiras hoje do agro brasileiro. E aí depois a gente foi evoluindo, todo ano desenvolvendo novos produtos. 2008, aliás, nós já montamos uma primeira filial, sempre com a marca Metalúrgica São José. 2010, nós tivemos um outro marco bem significativo, que foi a mudança da marca para São José Industrial. E aí nós tivemos vários anos bons, a gente já tinha um portfólio muito amplo, atuando basicamente nos 3 estados do Sul. Mas aí a gente se estruturou bastante, aproveitamos momentos bons que o agro tinha naqueles anos, 2010 a 2012, 14. E aí, em 2013, a gente já montou uma segunda filial no município vizinho de 3 de Maio. Aí a empresa já estava com 3 unidades, nós tínhamos mais 2 depósitos em São José Linha Corá. Aí a gente viu a necessidade de nós centralizar numa única planta. Começamos o estudo. 2016, começamos a terraplanagem na BR-472, pertencendo ao município de São José de Inhacorá, onde nós construímos uma planta industrial toda nova, moderna, com quase 23 mil metros de área construída, num total de 10 hectares, com 100 mil metros de área total. E aí, a gente, em 2018, foi inaugurada essa planta, janeiro de 2018. Tivemos 2 anos bem desafiadores, porque a gente foi um pouco na contramão do agro, porque aquele período também as indústrias estavam mais retraídas, todo mundo com mais pé no freio, e a gente investiu e nos estruturamos. 2020 entrou a pandemia, e aí o agro deu aquele boom para cima, quando realmente a fábrica respondeu, e a gente, com a nova estrutura, a gente tinha uma capacidade fabril muito grande, e aí passamos anos bons. E aí depois, de novo, é um dos assuntos que a gente vai falar agora, que o agro desde 2023 vem caindo até hoje, que está bem retraído todo o mercado. E também refletindo já para outros setores.
O agro é sempre assim, né, Geraldo? Sobe, tá lá em cima, tudo maravilhoso, de repente começa a descer. Sobe de novo, fica bom. É cíclico, né? É É, sempre assim. Quem vive o agro na sua essência sabe que ele é desse jeito, né? nesses 32 anos a gente já passou por várias dessas, né? Só que essa aqui agora ela é um pouco mais acentuada, né? O bastante, né? Sim, Porque ela tem vários fatores e ela está muito longa, né, seu Divino? exatamente. E aí, principalmente no Rio Grande do Sul, que vem numa sequência, né, Geraldo? Uma sequência de safras ruins, né? Nós aí, depois de 2018, que a gente foi para a fábrica nova, a gente começou a atuar mais em outros estados, mas nós aqui, onde a empresa nasceu, foi fundada, o Rio Grande do Sul também, eu acho que não tem passado por 4 anos seguidos, Uhum, quebra de é, safra, seca, daí deu ainda no meio as enchentes, que também, querendo ou não, afetou isso. bastante o agro. Então, realmente, nós aqui, o produtor gaúcho aqui, ele é muito resiliente por ainda estar aqui acreditando no seu negócio e depois de tantas variáveis aqui que dificultam o dia a dia dele, né? Eu estive na Expo Direto e eu fiquei impressionado, porque eu achei que, eu conto isso para todo mundo, eu achei que ia chegar aí e ver uma tristeza geral. Pelo contrário, eu vi os produtores sorrindo e acreditando e dizendo que vai melhorar, e realmente é um povo resiliente, viu? É um povo que não é à toa que o agronegócio brasileiro de sul a norte do Brasil deve ao povo gaúcho o seu crescimento. Nós chegamos onde chegamos porque o gaúcho veio para o norte, veio subindo e veio trazendo consigo a prosperidade. Agora, me conta uma coisa, em que momento que você sentiu a necessidade de fazer uma mudança de gestão na empresa e por que essa alteração? A empresa ela ficou com uma estrutura bastante grande, né? Hoje nós temos praticamente 300 funcionários, a gente tem uma responsabilidade muito grande com as pessoas, uma preocupação em toda a nossa estrutura que a gente montou ao longo desse período, né? Como a gente teve uns anos muito bons, bem acentuados, onde o mercado, nós indústrias, fomos comprados literalmente, porque não precisava nem feira, como aconteceu na pandemia, não precisava nem feira e todas as fábricas estavam com a demanda alta. Só que depois disso, quando começou a decair, né, e toda essa profissionalização da empresa também, a sucessão toda, que a gente já vem desde 2020 trabalhando com acordo de cotista, toda essa estrutura, porque nossa empresa tem 3 sócios, e os sucessores, os filhos, já estão a maioria ali há mais de 10 anos dentro. E aí toda essa mudança ali de gestão e a coisa acontecendo e o cenário, o mercado nos desafiando, eu vi que era o momento de darmos mais um passo em direção a essa governança da gestão e trazer profissionais de mercado. Para a gente, quando a gente tem o desafio do mercado de norte a sul, ou de sul a norte, e a gente, às vezes, no dia a dia, no nosso modelo que a gente trabalha, e tu tem uma certa dificuldade, às vezes, de ter uma visão externa, eu vi que era o momento da necessidade de eu me livrar um pouco, como eu sempre estive à frente da empresa, e fazendo a gestão com a segunda geração, que é a Graça e o Henrique, que estão comigo na administração, mas tirar um pouco daquele dia a dia e olhar mais de forma estratégica, olhar mais de forma externa também, né, e ter ainda a visão de fora, que é o Paulo Hermann e o Paulo Bruni. Então, a gente se aproximou, trouxemos eles prontamente aceitaram e criamos esse núcleo, né? Então, a gente viu essa necessidade de ter essa visão externa para também nos ajudar a direcionar um pouco qual é o melhor modelo ou caminho para a gente seguir, né? E por que a escolha dos dois Paulos, o Hermann e o Bruning? Isso aí foi bem na linha que eu analisei, né? A gente precisa ter uma pessoa estratégica que tem mais a visão de mercado, produto, rede, e aí o Paulo Hermann, que sempre foi mais comercial, marketing, vendas, eu vi interessante então trazer ele. Então hoje nós temos um diretor comercial que se reporta direto ao Paulo Hermann. Então toda essa questão de produto, de mercado, de rede está ligada a ele. E o Paulo Bruning mais da porta para dentro,
mais a questão de execução, de sucessão, realmente que as coisas aconteçam, o que nós no Nex planejamos e discutimos e definimos, para isso realmente acontecer. Então, um mais da porta para dentro e o Paulo Hermann porta para fora. A indústria brasileira vive um momento delicado. Assim, aliás, eu acho que até mais do que o agronegócio, porque o agro está vivendo um momento delicado agora, a indústria não, ela vem vivendo um momento delicado há muito tempo. A agroindústria, essa talvez até menos, mas ainda assim são momentos complicados e ainda tem competição com as grandes empresas que vêm de fora. O que diferencia uma empresa como a de vocês, nacional, de uma multinacional? Eu acho que fica muito claro, uma multinacional, ela vem aqui já com uma estrutura, com uma visão aqui para o mercado, com normalmente já com rede montada, que é muito diferente quando você tem um concessionário, uma rede montada, né, que é exclusiva tua, né, do que uma empresa gaúcha como a nossa, né, que tem multimarcas como clientes. Então, nós atendemos cooperativas, nós atendemos revendas multimarcas e concessionários também com determinados produtos. Então, quem tem a sua rede própria, é muito mais fácil fazer o planejamento, porque o concessionário ele é obrigado a dar a visão de fora para dentro, para a fábrica. O que a fábrica vai produzir? Se ele não der a visão, ele não vai ter produto. E para nós é difícil, às vezes, quando tu tem a revenda multimarca, a cooperativa ou o concessionário, e você tem menos a visão de fora para dentro, e você precisa produzir em cima de uma expectativa do que vai ser consumido. Então, essa, para mim, é a grande diferença. Vocês já exportam? Exportamos para alguns países, principalmente América do Sul, aqui, Paraguai e Uruguai, que são os nossos maiores mercados aí. Mas a gente tem olhado agora para outros países que a gente enxerga bastante oportunidade e queremos ampliar. Você consegue, além de atuar em todo o Brasil, que é muito grande, a gente consegue, às vezes, como o Rio Grande do Sul está sofrendo bastante há 4 anos, você estar presente em outros estados ou em todo o país, isso às vezes equilibra, não sente tanto. Agora, exportar também ajuda bastante, porque a exportação ela é muito boa, tem vários países que consomem o mesmo produto que nós aqui, que tem o mesmo tipo de solo, o mesmo preparo de solo, então, logística, tudo de grãos. Então, a gente tem olhado bastante para esse mercado. Qual que é o maior desafio de trabalhar com outros mercados, com outros países? Ter o produto adequado, porque nós temos muitos países que são muito fortes, a própria Europa, mas a gente às vezes precisa ter muita adequação no nosso produto. Nós temos o nosso portfólio, que aqui atende super bem. Agora lá ele precisa de mudanças, então se você tem uma fábrica que precisa ser eficiente, produzir, e você, cada produto que você já comercializa aqui, você precisa adequar para aquele mercado, é um grande desafio. Então a gente está olhando mais, nós temos mapeado mais os países onde o nosso produto atual, do nosso portfólio aqui, sem grandes alterações ou nenhuma alteração, como é o caso do Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, ali, daí que o produto mesmo que a gente vende aqui, vende para lá, né? Então, mas o desafio maior é para você ampliar mais, é muito diferente, às vezes, a cultura, próprios Estados Unidos, né? Se você olhar o preparo de solo lá, o plantio lá, é muito diferente do nosso aqui. Então, esse, para mim, é o melhor, para nós, indústria, é o maior desafio, ter o produto adequado para determinados países, onde tu olha, mas o agro lá é forte, mas o nosso produto se encaixa lá? Essa é a pergunta. Então, para nós, é o grande desafio. O produto de vocês já vai montado ou ele tem linha de montagem nesses países? Não, ele em partes, né? Tem alguns produtos que vão montados, né? Mas quando você fala em exportação, aí a maioria vai desmontado até para utilizar container ou o próprio caminhão, como Paraguai e Uruguai vai de logística terrestre mesmo com caminhão, mas quando vai para fora vai montado. E aqui dentro do país também, né? Tem determinadas regiões e determinados produtos que precisam ser desmontados e montados lá pelo nosso distribuidor, nossa revenda.
Como é que está o momento agora, Geraldo? Porque a gente tem ouvido muitas pessoas dizerem que tiraram o pé do acelerador, estão com o pé no freio, que só compra máquina, implemento se realmente precisar. Isso é uma realidade ou é realidade em algumas regiões e outras não? É uma realidade pura em todas as regiões. Inclusive, nós participamos já de 8 feiras nesse ano. O primeiro semestre, que é o grande volume de feiras. Temos mais uma que é a Expo Inter agora. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo na AgriShow, tivemos no Mato Grosso, tivemos no Goiás. Então, todas as regiões a gente enxerga o mesmo momento que o produtor vive. Todo mundo realmente está segurando, trabalhando com o que tem, compra só o básico, o necessário. E assim, a consequência é para as nossas revendas. Como nós tivemos anos muito fora da curva, 2021, 22, 23 ali, muita revenda se estocou e agora está todo mundo muito cauteloso antes de comprar um produto para estoque. Sinalizam para nós apenas comprar quando já tem um produtor engatilhado lá que está sinalizando que ele vai comprar um produto. Esse é o principal ponto. E o produtor, realmente hoje, ele também está comprando só o necessário e quando ele precisa. Por isso, todas as indústrias, não é diferente de nós como as demais, a gente tem falado com muitas indústrias, todo mundo olhando para dentro com mais cautela, reestruturando, revendo o orçamento. Nós, em dois anos para cá, tivemos aí mais de 30% de redução, 40% de redução em determinadas famílias de baixa nas vendas, né? Então, isso faz com que realmente você, em cima daquele pico acentuado que se tinha, a maioria das empresas se prepararam em aumentar a produção e o mercado deu o contrário, e aí realmente tu tem que ir com bastante cautela. Mas o mercado, sim, ele está de norte a sul, ele está bastante retraído e bastante difícil, por vários fatores. Nós temos aí o que nós falamos, inclusive, daí o Bruno e o Herman, Paulo Herman, então, também tem a sua contribuição, porque não é só um fator, não é que quebrou uma safra por causa de uma seca ou isso, aquilo, a conta do produtor está difícil de fechar, os custos só estão subindo, que nem agora, para o próximo plantio, os insumos subiram, tudo isso, então o que o produtor está olhando hoje? Eu preciso comprar o essencial, eu sem semente, sem insumo, eu não planto. Agora, com a máquina antiga, velha, lá que eu posso ainda passar um ano, eu posso passar. Então, isso que está acontecendo. Custo subiu bastante, preço das commodities não se vê nenhuma médio prazo aí, nenhuma grande alteração, e daí tem toda essa incerteza, inclusive jurídica, de realmente eu vou ter resultado, eu vou ter como é que vai se comportar lá para frente o agro, né? Então, essa dificuldade toda, essa incerteza, essa insegurança que o produtor tem, ele faz com que a conta não está fechando realmente, então ele está bastante conservador. Outra, daí nós temos um problema com a falta de recurso, e recurso muito caro que tem ainda, e a dificuldade também para acessar ainda o recurso que tem, porque todo mundo, as instituições financeiras também estão bem mais cautelosas, né, e criteriosas para liberar um recurso para, seja uma revenda, seja uma fábrica, ou seja para um produtor. Toda a cadeia do agro tem essa dificuldade de acessar o crédito que tem, o pouco que tem. Então, todos esses fatores, se hoje precisar comprar uma máquina com recurso próprio, pagando à vista, ou mesmo parcelando um pouco com alguma revenda, é uma dificuldade. Se não tiver um apoio um pouco maior, com recurso, com subsídio maior, não se enxerga a médio, curto, médio ou longo prazo, até, assim, médio prazo, vamos falar, alguma mudança, porque enquanto o produtor não enxerga essa expectativa, eu vou ter rentabilidade, eu vou ter recurso mais acessível, ele fica ali investindo só no que precisa. E como é que a indústria vai conseguir dar continuidade num cenário? Porque, como você disse, no curto e no médio prazo, esse cenário não tende a mudar. Como é que as indústrias vão segurar a onda para manter os seus 300 funcionários, para manter a estrutura grande
e cara que você tem, né? Quando eu falo você, eu estou citando você como exemplo das indústrias, né? Que todo mundo Claro, está no mesmo claro. barco, né? Como segurar isso aí para de repente não começar a mandar funcionário embora, fechar é, filiais? Uhum. Essa resposta nós estamos buscando, né? A gente está enxergando em todas as indústrias aqui da região, ou quase todas elas, incluindo o John Deere, incluindo a GCO aqui em Santa Rosa, que estão aqui a 30 quilômetros da nossa fábrica, a 50 quilômetros, todas em layoff. Outras fábricas estão trabalhando em turno único. A São José está trabalhando desde janeiro, só 4 dias por semana. Sexta-feira a fábrica para, por não ter demanda. Então, nós estamos num banco de horas. Nós optamos em trabalhar com o banco de horas, acreditando de que as coisas pelo menos normalizam, não vamos pensar nada acentuado. Então, a gente tem hoje bons profissionais, todas as áreas, as pessoas comprometidas, qualificadas, e é difícil você desestruturar isso e depois para você estruturar de novo, isso é um custo muito alto. Então, a gente está fazendo o possível e o impossível, inclusive negociações com o próprio sindicato, com os próprios funcionários, para todo mundo, ó, nós temos que passar junto esse momento. Então, a gente está achando alternativas, uma delas é, sim, nós temos um diretor comercial agora que está com nós há praticamente 1 ano, que vem com novos relacionamentos para abrir novas portas, o próprio Paulo Hermann, que está aí também batendo em novas portas. Então, o que a gente já estava fazendo, a estratégia que a gente já estava usando, as portas que nós estamos dentro, a gente precisa achar outros caminhos para tentar amenizar o impacto, e está junto com o produtor. Eu sempre falo isso para as nossas revendas, toda vez que nós temos visita na fábrica das nossos distribuidores, ou temos convenção de venda, ou tenho oportunidade em alguma feira de fazer uma fala para clientes ou produtores, nós temos que estar junto, porque nós, como fábrica, nós temos que achar soluções para ele. Quando você tem um problema lá no campo, seja lá com seca, que o solo descompactado ele ameniza, seja lá com queimadas, quando você tem um produto lá que possa te evitar de queimar, às vezes, tua lavoura, ou teu maquinário, ou outros bens. Então, nós temos que estar do lado dele, pensando em soluções para amenizar o problema. Porque se ele melhorar um pouquinho a rentabilidade dele, colhendo mais ou reduzindo o custo, nós já estamos ajudando ele. Esse é o nosso papel como fábrica, não é ir lá fazer uma venda e virar as costas. Nós temos que achar na solução, porque quando o momento está assim, como o produtor está lá sem resultado, as fábricas estão sem resultado, o distribuidor no meio, que é a nossa revenda, está sem resultado, ou com dificuldade de manter. Então, nós todos juntos temos que estar pensando em soluções para amenizar esse problema. E temos que estar juntos. Então, nós estamos fazendo várias ações aqui para realmente a gente conseguir manter a maioria, ao menos, do quadro, né, as principais, assim, pessoas e áreas, para a gente não desestruturar. Mas, como a gente não está enxergando muita perspectiva dentro desse ano, por exemplo, a gente também não tem, assim, a resposta ainda para ver como é que vai acontecer. Por exemplo, a John Deere parou 3 meses de layoff e aumentou para 5. Agora, quando passar os 5, será que a fábrica de colheitadeiras vai voltar? Quem vai estar comprando colheitadeira? Quem vai estar comprando trator? Quem vai estar comprando plantadeira? Então, tem algumas áreas que elas movimentam mais. Por exemplo, a pecuária está melhor. Pecuária hoje, o café, tem algumas culturas estão melhor. Mas agora, falando de São José, que temos um foco em logística de grão e preparo, manejo e saúde do solo, que é o nosso foco principal, nós estamos ligados no grão. Mas a gente precisa começar a diversificar. Por isso, também, essa visão externa de criarmos o Nex também é importante. Nós não podemos olhar só para isso. Se tu também diversificar, é como estar presente em todo o país, é como você estar exportando, e assim você tem que começar a pensar em diversificar o nosso portfólio, porque hoje a gente enche as 2 mãos aqui, só de culturas que a gente pode citar. Nós temos citro, nós temos cana-de-açúcar, nós temos café, nós temos algodão, nós temos arroz, muitas coisas que a gente ainda não tem produto. E tem sempre um setor tá bom, outro tá
melhor, né? Um está mal, outro está bem, né? Então, assim vai indo, né? Então, a gente está olhando para isso também para complementar melhor nosso portfólio. Dizem que a crise serve para isso, né, Geraldo? Para tirar a gente da zona de conforto e fazer com que a gente vá buscar solução, porque ou deita e chora, ou então fala assim, deixa eu correr atrás, porque ninguém vai vir enxugar minhas lágrimas não, né? Exatamente, né? Tu tem muitas coisas que tu tá olhando agora, tá olhando até desde a redução de custo, deixar a fábrica mais eficiente, né? Você precisa ter uma resposta, né? E às vezes no dia a dia o tempo te consome, quando tá tudo bem, é tudo fácil, né? Agora, quando tem estes momentos, é que você mais às vezes também olha para essas oportunidades, né? Então tu tem que olhar. Mas é desafiador, o mercado tá desafiador, o momento tá desafiador, e a gente não enxerga assim o que realmente assim será a solução a curto ou médio prazo. Como é que fica a questão da tecnologia? Porque as coisas não param de avançar e tem inteligência artificial que a cada dia está avançando muito mais. Aí, enfim, todas as empresas têm departamento de pesquisa, né? Nesse momento, retrai, diminui a tecnologia ou a tecnologia pode ajudar a segurar um pouco mais, a aumentar a eficiência, segurar os custos? Como é que se trabalha isso? O problema hoje é o que acontece, a tecnologia ela vem realmente para melhorar seja lá o custo, seja lá aumentar a produção. Só que hoje o cliente, o produtor que está comprando, não está tanto olhando para a tecnologia, ele está indo mais atrás do que realmente ele precisa, o que vai me resolver o problema. Agora, olhar, fazer muitas análises, realmente tem muita máquina tecnológica que às vezes não é o momento que é o que tem a maior procura. Hoje a maior procura realmente está em produtos que resolvam lá, que fazem o produtor lá passar esse momento também. Então a tecnologia, sim, ela só não tem volta, porque tem tanta tecnologia no agro e hoje com o alto custo, toda vez o produtor precisa olhar mais para produzir mais com menos. Mas isso custa. E quando você não tem recurso disponível, tem dinheiro caro para adquirir essa tecnologia, que é o principal desafio hoje. O pequeno produtor e o médio produtor, eles estão numa situação menos complicada do que o grande produtor? Olha, eu acho que aquele produtor pequeno que tem sua renda mensal, que trabalha com leite, nós temos muito aqui no sul, principalmente, Uhum. eu acredito que esteja sofrendo menos, né? Porque sempre tem alguma atividade ali que ele possa estar tendo uma receita no mês a mês. Agora, eu acho que sim, que o grande produtor, claro, não falando daí dos grandes grupos, né? Mas o médio produtor aí, que eu acho que é o maior desafio, aquele que está naquela fase, né? Não está tão grande, mas não está tão pequeno. Ele está aqui, ele precisa, para mim continuar crescendo, eu preciso investir, e para investir eu preciso de recurso para continuar. Então, esse eu acho que está sentindo o maior impacto hoje, tanto no resultado dele e no desafio de continuar crescendo. Assim como nós, como indústria, a São José hoje, tu chega num ponto, tu tá ali no meio, né? Tu não é tão gigante porque tu não tem tua rede própria, mas tu também não é mais aquela metalúrgica. Então tu fica no meio aqui, é um desafio, né? E assim eu enxergo também no produtor. Acho que o médio, o pequeno tende a estar sofrendo menos, mas eu acho que não dá para separar muito, não. Eu acho que todo o setor tá, todos os pequenos, médios e grandes estão passando por uma dificuldade muito grande. Geraldo, vocês devem ter um planejamento de longo prazo, eu imagino, né? Toda empresa, quando chega no porte da empresa de vocês, já tem um planejamento de longo prazo. Nesse momento, eu acho que o que todo mundo quer é que o ano acabe, né? A expectativa para 2026 não é das melhores, é que acabe para ver o que vai ser 2027, né? Nós temos um ano de eleição, temos um ano de muito feriado, de Copa do Mundo, de tanta coisa aí no meio do caminho que atrapalha. Tem um El Ninho chegando aí que a gente não sabe o que vai virar, né? Uns falam que vai Uhum. ser o pior de todos os tempos, outros falam que isso é balela, não. Enfim, tem muita coisa para acontecer ao longo desse ano. Quando a São José olha para frente, olha para os próximos 10 anos, o que vocês enxergam?
Nós enxergamos que o agro é um setor que não vai deixar de crescer, não vai parar, né? Nós temos esses desafios que nem agora, que são vários anos seguidos e vários fatores que estão dificultando e estão nos proporcionando esse momento. Agora, olhando a longo prazo, nós estamos olhando ali 2027, 2028, a água precisa retomar, porque o Brasil, principalmente, é o grande responsável em produzir o alimento para todo esse mundo que essas pessoas que estão aí, né, e estão vindo. Então, nós enxergamos de que o nosso setor, o agro ainda, a gente acredita demais no nosso negócio, no nosso setor, porque são as pessoas que realmente estão lá, sempre se desafiando, resilientes, e eu acho que próximos anos aqui o agro vai retomar. Como nós já tivemos muitos picos, que nem o seu Paulo Hermann fala, nós tivemos sempre vários V, agora nós temos um U, ele está mais profundo e mais longo. E a gente vai passar. Então, nós acreditamos, mesmo com eleições, indiferente, porque tem toda essa incerteza, quem fica, quem entra, quem sai, mas assim, que precisa ter um apoio, indiferente do governo que tiver, o agronegócio precisa ter, porque é um terço praticamente do PIB, então ele vai voltar e com certeza a gente lá na frente vai estar juntos aí colhendo frutos, vamos falar assim, porque é um setor que não vai parar, não tem como parar, e nós acreditamos muito. Então, nós estamos olhando para o portfólio, para a nossa mudança agora do Next, planejamento a longo prazo, olhando para a nossa rede, para os nossos clientes, a gente tem que estar presente, está fazendo relacionamento agora para quando retomar ou normalizar, nós estarmos juntos lá e também, de cada crise, você também precisa tirar sempre um aprendizado, né? Tu sempre tem coisas para melhorar e isso tu tem que sair mais forte. Então, nós acreditamos e não vamos parar por aí. A gente acredita muito e é o que a gente pede para todo mundo, né? Vamos acreditar, nosso Brasil é muito rico, nosso Brasil é muito forte, nós temos tanta riqueza, nós temos tanta capacidade produtiva aqui no nosso Brasil, que a gente precisa acreditar. Eu me empolgo e me emociono, assim, às vezes quando eu falo, nesses 32 anos, mais 6 anos que eu trabalhava numa outra empresa, já são quase 40 anos que eu vivo nesse mundo. Então, a gente tem muito aí já passado, vivenciado, mas também, se nós olharmos para trás, a evolução que nós tivemos até hoje realmente fora da curva. E assim vai continuar. Então, tecnologias estão vindo, a IA está vindo, então tem tanta coisa boa para vir, só que precisamos ajustar e passar esse momento. Bem, você deixou a mensagem. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem. Você já deixou a mensagem. Uma mensagem de esperança, de olhar para frente, de acreditar, né? E a gente sabe que o produtor, ele é resiliente. Se tem um profissional que é resiliente, é o produtor rural. Então, vamos passar por isso. O Brasil, como você disse, é muito rico, é muito grande. Governos passam, crises passam e o agronegócio está firme, crescendo cada vez mais. Foi um prazer, foi uma alegria, foi uma honra conversar com você, Geraldo. Muito obrigado e espero que nós tenhamos outras oportunidades. Quando eu estiver no Sul, quem sabe a gente se encontra numa dessas feiras por aí. Muito obrigado, viu? Com certeza. Eu que agradeço pelo espaço aí, né, pela oportunidade e podem contar conosco sempre. A hora que vier para o Sul aqui, por favor, nos visita ou a gente se fala numa feira. Forte abraço a todos e São José está firme e forte como o agro. Muito bem. É isso aí, o Geraldo deixou a mensagem, firme e forte como o agro. O agro é maior do que os problemas que o circulam. É isso mesmo. E vamos passar dessa. Vamos passar de cabeça erguida. Vamos sair muito mais fortes lá do outro lado. Eu conversei com o Geraldo Hechtenwald, fundador e presidente da São José Industrial, uma empresa gaúcha que nasceu lá numa cidadezinha no Rio Grande do Sul, cresceu, já vende hoje para outros países e vai crescer cada vez mais. Nós falamos sobre governança, sobre o agronegócio, sobre resiliência. E se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, deixe um comentário, compartilhe com um monte de gente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.